Então, pessoal, a abordagem, eu agradeço, Antônio, pelo convite, né, para a gente conversar a respeito de dor torácica, e para mim é muito importante esse encontro aqui, porque a gente já vem falando desde o início da atividade do hospital, há cerca de 5 anos atrás, a gente já vinha conversando desde a abertura do Hospital Regional do Litoral Norte, a gente falar sobre como nós vamos nos conectar com os colegas que estão no nosso entorno, né? Porque o hospital é um hospital referenciado e sempre me preocupou que a gente se tornasse uma coisa só, né? Então, a ideia de trabalhar em rede, efetivamente, para mim é uma ideia muito importante, e o nosso serviço de cardiologia e de clínica médica, ele é uma continuação do que acontece nas unidades que nos encaminham os pacientes. Então, para nós termos sucesso no tratamento dos nossos pacientes, nós dependemos diretamente da efetividade, da confiabilidade e do entrosamento entre as equipes das unidades que nos referenciam para com a nossa unidade, que é o Hospital Regional do Litoral Norte. Então, para nós, a gente pensa dessa forma, como eu coloquei aqui, né? É um sincício, né? Então, voltando aí um pouquinho, aí, puxando a brasa para minha sardinha, né? Como o Antônio falou, sou cardiologista, sou intensivista, mas no coração, né, o músculo cardiomiócito são um sincício, é uma célula conjugada com a outra, com aquelas gap junctions, então o estímulo elétrico passa de uma para outra de uma maneira muito eficiente. Então, esse é o significado de sincício, é assim que eu enxergo, né, um protocolo que a gente adote no Hospital Regional do Litoral Norte só vai funcionar bem se a gente conseguir disseminar e entrosar, integrar o que é feito fora e o que é feito dentro dos muros, para que seja uma coisa só. Tá? Então, eu quero que vocês entendam que esse é o nosso pensamento desde a abertura, desde o início desse hospital. Então, a ideia é um sistema único, né? Então, existe uma ideia que a gente está aqui, é a ideia que a gente não se sinta como um alienígena, é o doutor Germano, é de fora, é de não sei o quê, é do hospital, aqui a gente é da UPA, não existe isso para nós, né? O que importa é que quem está cuidando, quem está na linha de frente das unidades de pronto atendimento, faça um tratamento inicial de forma extremamente eficiente, clara, bem feita, e essas informações elas têm que ser passadas para nós da melhor forma possível. Por isso que a gente tem que começar falando a mesma língua. Então, antes da gente conversar com a UPA, a gente teve que fazer primeiro a nossa lição de casa, né? Então, eu sempre falo aí para os meus filhos, né, que não adianta querer mudar o mundo sem arrumar a cama primeiro, né? Então, a gente teve que primeiro arrumar bastante nossa cama e deu trabalho, né? Mesmo dentro dos muros, para depois a gente poder falar um pouco para fora, né? Então, esse é o momento agora de a gente conversar. Então, a primeira coisa que eu fiz lá no hospital, a gente combinou, era falar sobre a abordagem inicial de qualquer paciente potencialmente grave, né? Então, a nossa ideia é padronizar a maneira como a gente enxerga os pacientes que são potencialmente graves. E se a gente faz isso de maneira padronizada, a gente sofre menos na hora de atender o doente. Isso é particularmente importante para os pacientes que são atendidos numa unidade de pronto atendimento, por exemplo. Então, a UPA é particularmente ela se beneficia muito, né, de maneira bastante interessante desse tipo de abordagem inicial sistemática. E no protocolo de dor torácica, a gente começa por esse MOVE, né? Então, todo mundo que chega com algum sintoma, que seja um sintoma considerado... eu vou ver se eu consigo silenciar aqui, senão, pera um pouquinho só. Vou tentar silenciar aqui o negócio, como é que eu faço isso aqui? Não, não. Vou tentar silenciar aqui, pera um pouquinho. Não vou conseguir fazer isso agora, me perdoem. Vamos tocando o barco aí, tá, pessoal? Espero que não faça muito barulho aí para vocês. Mas então assim, ó, o paciente chegou na porta da UPA, a gente tem lá pacientes que vão ser triados, né? Vermelho, amarelo, verde, né?
Mas, assim, para nós médicos, é importantíssimo que a gente esteja alinhado com a enfermagem e o primeiro atendimento desses pacientes, eles têm que ser sistemáticos. Uma coisa que a gente defende muito claramente é pacientes que são potencialmente graves, a gente tem que pecar por excesso. Isso é a primeira coisa que são vícios que a gente encontra na formação médica que a gente quer combater, né? Então, o indivíduo não pode, o médico não pode tentar ser o limpador de PS. Ah, vamos limpar essa UPA, vamos limpar a todo custo. Aqui, ó, eu peguei a UPA com 10 macas e entreguei com 2. O que você fez com ela? Ah, sei lá, mandei embora. Não, tá? É o contrário. Tá? Então, assim, a segurança e a qualidade do atendimento, a segurança do paciente estão em primeiríssimo lugar. Então, a gente quer fazer uma coisa bem feita, organizada e rápida, eficiente, sem gastar muito recurso. Então, essa abordagem inicial, ela tem que ser muito sensível. Ou seja, nós temos que estar prontos para detectar pacientes com potencial de morrer rápido, certo? Detectar rapidamente quem é urgência ou quem não é. Então, o pilar universal é essa abordagem inicial do MOVE. Como é que é isso? Quem se move ganha move, né? Então, digamos que o paciente não está parado, ele não está arresponsivo, ele está respondendo às solicitações, tá? Já passamos por essa fase, senão a gente ia falar de parada cardiorrespiratória aqui. Ele está respondendo, mas qual é a queixa do doente? Olha, eu estou com falta de ar. Esse paciente aí convence você, ele te comove ou não te comove ao falar que está com falta de ar? Deveria comover, tá? Então, se ele comove, ele ganha move. Então, dor no peito, falta de ar, palpitações, alteração de consciência, síncope, isso aí tem que comover você. E se ele comove, ganha move. O que é move? M de monitorização, O de oxigênio, V de veia e E de eletro e exames. Então, pensa aí de forma muito pragmática, muito, assim, até agora a gente não vai usar o córtex cerebral, a gente vai usar a medula, tá? É puramente medular isso aqui. Quem se move ganha move. Então, se o paciente chega com dor torácica, ou falta de ar, ou palpitações, ou alteração do nível de consciência, alteração neurológica potencial, ou mesmo se você estiver desconfiado, olha, eu não gostei desse doente, move, tá bom? Essa é a sua tela branca. Então, a monitorização, a gente está falando de monitorização da pressão arterial não invasiva, monitor cardíaco e a oximetria de pulso. Essas três monitorizações, você vai colocar o paciente na sala de emergência e monitora rapidinho o paciente. Nesse ínterim, você vai ver se o paciente está saturando abaixo de 90%. Abaixo de 90% é igual a fazer catéter de oxigênio ou máscara de oxigênio. Se estiver respirando pela boca, máscara. Se estiver respirando pelo nariz, catéter. E se o paciente estiver falando de dispneia, mesmo que a saturação esteja limítrofe ali, não seja abaixo de 90, mas está sentindo falta de ar, é razoável você colocar, de acordo com algumas diretrizes aqui no Brasil, de colocar um pouquinho de oxigênio para esse doente. A ideia não é colocar oxigênio para qualquer um. O paciente está sem falta de ar, é uma dor torácica leve e a saturação está 97%, não precisa de oxigênio. Mas é para você lembrar disso, ó, monitor, oxigênio, veia e eletro. A veia é a obtenção de um acesso venoso, pelo menos um acesso venoso periférico calibroso, preferencialmente antecubital, pelo menos um gel com 18 ou 20, para a gente poder infundir rapidamente líquidos, medicamentos, naquele momento. Por que eu estou falando disso? Mas eu nem sei o que o doente tem ainda. Eu sei que não é coisa boa, porque dor no peito, falta de ar, palpitação, alteração do nível de consciência, vale a pena você já obter antes de começar a brincadeira. E se preparar para colher os exames. No que você pegou acesso venoso, já colhe os exames principais e já prepara para rodar o eletrocardiograma dentro de até 10 minutos da chegada do paciente. Ou seja, registrou-se a entrada do paciente, nós temos até 10 minutos para fazer o eletro e interpretá-lo. Não é somente rodar o eletro, é rodar e interpretar. Aqueles que já são mais macaco velho aí, né, já estão muito tempo no pé, já sabe identificar um supra e tal. Mais importante é a gente estar preparado, e se não estiver preparado, ter uma rede de apoio para poder fazer isso. Mas é importante que você rode o eletro e interprete em até 10 minutos da entrada. E esses tempos têm de ser
tem que estar monitorados. E o que é importante, pessoal, é que a gente registre tudo isso de maneira adequada. Tanto a enfermagem, quanto os médicos registrarem esse atendimento inicial. Então, digamos, seja um paciente com dor torácica. Chegou um senhor, seu José, tem 55 anos, chegou às 10 horas da manhã, cravado lá na UPA. Entrou na porta às 10 horas. O pessoal vai abrir a ficha dele, mas nesse ínter, ele está com dor torácica, a enfermagem deve alocar o paciente na sala de emergência. Colocou lá, todo mundo já começa. A própria enfermagem já deve começar. Esse é um ponto importante. Monitorizar o doente, né? Põe monitor, colocar PA não invasivo, oximetria de pulso. Daí, na sequência, você vai atender o paciente. Olha, vamos ao oxigênio. Saturação está quanto? Saturação está ali, está 97%. Tá bom, não precisa de oxigênio nesse momento. Está sem falta de ar, ok. Monitor, oxigênio, veia, pegou acesso venoso, tá? Pegou, já colhe os exames e vai rodando o eletro. Agora, depois que você fez essa primeira abordagem do MOV, você vai ter que fazer uma anamnese e um exame físico extremamente estruturados e direcionados. Né? No pronto-socorro não é a história do doente, é a história da queixa principal do doente. Tá? Então, você vai fazer uma anamnese direcionada para um paciente com a dor torácica aguda. É nosso tema de hoje, né? Então, com o paciente monitorizado e o ECG já rodando, a gente vai para a avaliação clínica. Então, esse tempo é extremamente curto. O tempo é uma gincana. Enquanto o eletro está sendo rodado, antes desses 10 minutos, eu já estou começando a minha anamnese aqui. Então, o que você precisa fazer? Caracterizar essa dor. Tá bom, seu José, me conta dessa dor. Ah, doutor, eu estou com a dor no peito, que ela tem quanto tempo? Primeira coisa, pessoal, desliga um pouco, não direciona, não faz pergunta fechada para o doente. A primeira pergunta que você faz, senhor José, o que aconteceu com o senhor? No que eu posso ajudar? Ah, eu estou com dor no peito. Tá bom, fala sobre essa dor. É uma pergunta aberta. Tenham paciência. Um minutinho, deixando ele falar, vai te dar muita informação importante. Então, deixa ele falar do jeito dele. Depois a gente direciona, entenderam? Então, isso é crucial na anamnese inicial. Então, assim, deixa ele falar. Ele vai falar, eventualmente, já 90% das informações que precisa. 55 anos, não, doutor, é que eu comecei com essa dor, espalmou no peito. Ele colocou a mão no peito, espalmada, ou com o punho fechado na mão, já está dando um sinal para você, no visual, tá? Então, espalmou a mão no peito, colocou a mão com o punho cerrado na frente do peito para descrever essa dor, isso já te mostra o sinal de Levine, né? Então, o Levine. Então, isso já é bastante sugestivo só no olhômetro de síndrome coronária aguda. E aí você vai ver, vai perguntar sobre onde é que é a dor, a posição ou irradiação. A irradiação, a posição, lembrando, pessoal, pode ser do epigástrio até a mandíbula. O desconforto torácico, ele pode ser em qualquer um desses setores. Então, às vezes, a dor é epigástrica, na barriga, e simula a gastrite. Então, a gente tem que pensar que quando ele fala de dor torácica, eu estou falando de qualquer coisa, entre o umbigo e a mandíbula, e não é só dor, é até desconforto. Ah, não é bem dor, doutor, é uma coisa ruim, é um desconforto, é uma falta de ar, é uma runheira, não importa. É um desconforto torácico, é a mesma coisa de dor torácica para a gente. Tem paciente que não vai falar de dor, vai falar de dispneia, vai falar de falta de ar, de cansaço muito forte, começou um aperto, uma pressão, e às vezes eles não descrevem como dor. Então, esses pacientes, muitas vezes, eles têm o que a gente chama de equivalente isquêmico. Tem que estar no nosso radar. O equivalente isquêmico é qualquer sintoma que não é exatamente dor, mas que simula, que pode ser uma síndrome coronária aguda, por exemplo, um quadro isquêmico cardíaco, e que ele vai se manifestar de alguma outra maneira. Quem são os campeões aí, os tipos de pacientes que são mais traiçoeiros nesse sentido? Sexo feminino, idosos e diabéticos. Se tiver os três juntos, então, a senhorinha de 78 anos, diabética, você não tem que esperar dor torácica, aquela dor que a gente chama de tipo A, né? Uma dor definitivamente anginosa. Você precisa ter um altíssimo índice de desconfiança, então você tem que estar com um limiar muito baixo para poder internar esse doente. Então, não é que o paciente vai ter que provar para você que ele tem uma síndrome coronária aguda, grave, ou uma dissecção aguda de aorta, ou embolia pulmonar. Ele vai ter que provar para você que não tem, para você não hospitalizar esse doente. Entenderam a inversão da coisa?
Então, nossa desconfiança, nosso índice de suspeição tem que ser extremamente alto. E aí, deixa ele falar, e ele vai falar como ele encontra a dor. Então, fique esperto para descrever isso da seguinte forma: PQRST, ó, posição e radiação, a qualidade, se é aperto, queimação, pontada. Pontada não é normal. Geralmente não tem muito a ver com síndrome coronária aguda. Se ele aponta com a ponta do dedo o local onde começa a dor, aperta a dor, dói, bom, isso fala contra. Então, a gente vai caracterizando isso, tá? A relação com piora com esforço, melhora com esforço, melhora com repouso. Porque se piora com esforço, melhora com repouso, é a dor tipicamente anginosa, tá? Então, relação com esforço, com estresse e melhora com repouso significa relação com provável isquemia. Sintomas associados: sudorese, náuseas, falta de ar, síncope, desmaio, palpitações. Se tem alguma outra coisa associada, sudorese é um sintoma, um sinal associado que é de mau prognóstico, tá? Os desconfortos torácicos associados à sudorese, via de regra, internação, tá, pessoal? E temporalidade: o início, a duração, a progressão. Então, o que é importante, assim, a síndrome coronária aguda, todo mundo conhece o desconforto torácico típico, né? É aquele desconforto que pode começar no epigastro, pode começar no tórax mesmo, profundo, e pode começar na mandíbula, irradiado para um braço, para os dois braços. É muito comum também irradiar para os dois braços. Pode irradiar para o dorso também? Pode, né? Epigastro, tem que pensar em coronária direita, né? E geralmente ela vem uma qualidade em aperto ou queimação, né, ou peso, ou pressão. Isso daí geralmente piora com esforço, melhora com repouso, mas na hora do infarto não tem relação, porque começa e vai crescer, em geral, é crescendo, ela progride lentamente, começa devagar, o paciente acha que são gases, não vai melhorando, vai piorando aos poucos. Isso é importante na síndrome coronária aguda. Frequentemente com náuseas, com dispneia. E se for coronária direita, pode até ter um bloqueio atroventricular e dar síncope também, mas... e o início, geralmente, ele acontece nos primeiros minutos a horas. Ele não passa, não dura segundos, tá? Não é algo que é fugaz, é algo que vai aos poucos aumentando. Quando a gente pensa nisso, puxa, uma dor desse tipo, ela está bem sugestiva de síndrome coronária aguda, tá? É uma dor tipo A, não estou com muita dúvida em relação a isso, mas a minoria dos pacientes vem com esse comemorativo todo. Muitas vezes ela vem com alguns nuances, algumas características que sugerem, outras que nem tanto, tá? Então, você tem que fazer um diagnóstico diferencial aí. Então, por exemplo, quais são os diagnósticos diferenciais importantes em fazer nesse momento? Dissecção aguda de aorta. É muito menos frequente dissecção aguda de aorta, graças a Deus, do que uma síndrome coronária aguda. Então, é quase 1 para 100, tá? De cada 100 dores torácicas que chegarem na sala de emergência, uma vai ser dissecção de aorta, mas talvez aí uns 20, 25 possam ser síndromes coronárias agudas. Mas o que tem de diferente da dor da dissecção aguda de aorta? A dor ela já começa no máximo. É como se fosse enfiar uma lança, uma faca, uma dor lancinante. Ela começa 10 em 10. Não tem negócio de runheira na dissecção de aorta. É dor mesmo, tá? A dor é súbita, rompendo tudo, e ela frequentemente irradia para o dorso, tá? Irradia para as costas, frequentemente. Fica de olho também se não tem nenhum tipo de acometimento vascular associado. O paciente está com a dor no peito aguda e está com um braço branco e outro vermelho. Opa, tem coisa aí. É uma dor torácica aguda com um pulso sumiu num braço e está presente no outro, ou pressão diferente nos dois braços, ou uma perna está diferente da outra. Uma dor torácica e abdominal com uma perna branca e outra vermelha. Isso é dissecção aguda de aorta, pessoal. Entendeu? Então, criar esse radar aí, isso é muito importante. Embolia pulmonar. Embolia pulmonar é um outro também diagnóstico diferencial. Normalmente são dores ventilatório dependentes, então respira fundo, dói. Então, tem a ver com falta de ar, geralmente a dispneia vem antes da dor torácica ou vem juntos. Às vezes tem hemoptise, mas é importante a gente pensar, a dor ventilatória dependente com falta de ar aguda também começou rapidamente, embolia pulmonar é um diagnóstico diferencial importante. Aí você tem que olhar também se o paciente tem algum fator de risco mais importante, imobilização recente, fez alguma TVP, está com a perna maior que a outra,
tem história de insuficiência cardíaca, fala tríade de Virchow, é fumante, não é fumante, a mulher usa anticoncepcional oral com tabagismo, também fator de risco, e outras causas, né? Se piora com a palpação, muitas vezes é caixa torácica, né? Relação com alimentos, para você ver se doença gastrointestinal, esofagite de refluxo, coisas do tipo. Mas é super importante a gente fazer esse diagnóstico diferencial com base na anamnese no exame físico. E aí, de acordo com o que aparece no exame físico, é muito importante a gente separar, como eu comentei, pulsos, medir a pressão nos dois braços e afastar essas outras etiologias potenciais. Claro que, de acordo com o tipo de característica da dor, algumas são muito sugestivas de uma doença, então é alta chance de ser síndrome coronária aguda, vamos para a síndrome coronária aguda. É alta chance de ser embolia pulmonar, vamos pensar em embolia pulmonar. É alta chance de ser dissecção aguda de aorta, vamos para a dissecção aguda de aorta. Mas tem que pensar nelas. E se não for alta para nenhuma delas, nós temos isso aqui, ó. Nós temos os scores diagnósticos que a gente pode utilizar de maneira sistemática na emergência, para poder a gente começar a criar um pouco mais de objetividade nessa avaliação. Então, por exemplo, o Heart Score, ele é interessante, ó, porque ele vê a história, então, se ela é altamente suspeita, são ganha 2 pontos, moderadamente suspeitas, 1 ponto, ou levemente suspeita, praticamente 0 ponto. Então, significa, se o paciente tem uma característica da dor bastante sugestiva, uma dor tipo A ou tipo B, a gente considera como 2 pontos. Se for uma dor tipo C, é possivelmente associada, porque não está completamente descartado, mas é uma dor que tem mais componentes de outra causa do que de síndrome coronária aguda, a gente dá 1 ponto. E se o paciente não tiver nenhum tipo de não tem nada de síndrome coronária aguda, pelo contrário, tem uma ideia de que tem um herpes zoster ali no tórax, ela está com dor há 5 dias, está queimando, eu abro o tórax do paciente ali, abro a camisa, tem lá um herpes zoster na topografia. Bom, isso é uma dor definitivamente não anginosa, ganha 0 ponto aí nesse critério história. O eletrocardiograma, se tiver supra de ST, já ganha 2 pontos, né? Ou se tiver, no caso, um infra de ST aí também, um infra grave, uma alteração mais sugestiva de isquemia, T invertida, isquêmica, isso aí é 2 pontos. Se tiver uma alteração inespecífica da repolarização, que é muito comum, ganha 1 ponto. E se tiver um eletro completamente normal, 0 ponto. Idade, A de idade, né, age. Então, se for 65 anos ou mais, mais de 65 anos de idade, já ganha 2 pontos. Entre 45 e 65 ganha 1 ponto, e abaixo de 45, 0 ponto. Fatores de risco, então, aqueles fatores clássicos, diabetes, hipertensão, dislipidemia, tabagismo, história familiar fortemente positiva para doença coronária precoce. Se tiver 3 ou mais fatores de risco, ou se já tiver diagnóstico de doença coronária prévia, o doente que já fez cateterismo, já fez angioplastia, já é 2 pontos. Né? Aí 1 ponto se tiver 1 ou 2 fatores de risco, mas que não tem essa... E 0 ponto para aqueles que não têm fator de risco nenhum. E troponina, né? 3 vezes o limite normal, aí é bom que você tenha troponina quantitativa, em vez de aquela sim ou não, a ideia é que a troponina é quantitativa, eu sei que vocês têm troponina quantitativa ultrassensível na UPA, então ótimo, porque isso te ajuda demais a seriar as troponinas, né? Se é um infarto, uma síndrome coronária aguda sem elevação do segmento ST no eletro, então a gente já vai partir para uma avaliação inicial e a troponina vai ser fundamental. Se tiver com supra, já não tem nem o que discutir. Um desconforto tipo A, tipo B, mais supra de eletro, acabou, vamos tratar como infarto com supra. Mas se o eletro for inespecífico, aplica o Heart Score, que aí a gente vai conseguir colocar como baixo risco de ser uma origem síndrome coronária aguda, 4 a 6 vai dar um risco intermediário, e 7 ou mais é alto risco de ser uma síndrome coronária aguda. Tá? Então, outros scores que podem ajudar a gente é o score de Wells, né, que vai ajudar a solicitar. O score de Wells, ele é num paciente que tem um risco razoável aí de ser uma síndrome, uma embolia pulmonar, o score de Wells é útil para solicitar, você vai solicitar um dedímero, se for risco baixo ou intermediário, porque se o dedímero for negativo, ele afasta completamente. Digamos que o paciente tem uma baixa probabilidade de ser síndrome coronária aguda. A dor é tipo ventilatório dependente, mas você está em dúvida, tá? O dedímero ele é excelente para afastar dissecção, a embolia pulmonar e também dissecção aguda de aorta.
E o ADDRS é um score específico para suspeita de dissecção de aorta. Geralmente tem a ver com cirurgias prévias de aorta, manipulação da válvula aórtica, outros aspectos específicos. Então, esses scores de Heart Score, Wells e ADDRS, eles podem ser usados no paciente em que você não teve uma suspeita primária a mais importante. Sempre pensar em síndrome coronária aguda primeiro, pela prevalência, mas lembrar de dissecção de aorta e embolia pulmonar também é muito importante, tá? Nada de cometer aquele erro. O cara tem um eletro aparentemente normal, a dor do cara está lá rolando, você faz um eletro, depois faz um segundo eletro, continua normal o eletro, o paciente continua com dor, faz uma troponina negativa, a segunda troponina negativa, vamos dar uma injeção aí de anti-inflamatória alta, que isso é piti. Não! Já pegamos vários casos aqui no conselho, né? No CREMESP, eu também trabalho aqui no conselho, de paciente que tinha uma dissecção de aorta, não foi reconhecido, foi mandado embora, o cara parou na porta da UPA. Isso a gente não pode cometer esse erro primário. Nós temos que pensar além de infarto, não é? Tem que pensar de outras formas também. Nem tudo que... o eletrotroponina normais não exclui síndromes graves e ameaçadoras de vida. Nós temos que pensar clínico. Nada vai substituir o pensamento clínico, tá, pessoal? Então, lembrem disso, tá? Eu estou trazendo aqui o Heart Score, o Wells e o ADDRS. Depois baixem aí os scores, se familiarizem com as perguntas, a ideia é que isso esteja disponível para vocês vocês terem isso na mente na hora do vamos ver, tá? Nos pacientes em que a gente tem como suspeita principal síndrome coronária aguda, né, então é fundamental a gente fazer o score de Grace e Crusade, principalmente aquele sem supra, tá? O infarto com supra, ele vai com um canal muito rápido para a gente abrir a artéria do doente, fibrinolizar, sem muitas delongas, embora seja importante também fazer o Grace e o Crusade deles. Mas para um paciente com síndrome coronária aguda sem elevação do segmento ST, é fundamental fazer o score de Grace, que vai fazer uma reestratificação do risco do doente. Tá bom, já considero ele como síndrome coronária aguda, sem elevação do segmento ST. O eletro não veio com supra. Mas a suspeita aqui, o Heart Score é alto, eu quero saber o seguinte, bom, eu acho que esse caso vai para a linha de cuidado de síndrome coronária aguda. Sem supra. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que estratificar o risco dele, se ele é alto, muito alto, intermediário ou baixo. Quem vai me dar isso? A clínica e um score Grace, por exemplo. O score de Grace, ele é um score que você pode baixar as calculadoras aí, é extremamente fácil. Bota aí, ó, Grace Score, calculadora, vai aparecer, vocês vão ver que é muito simples de fazer. Toda evolução do paciente tem que ter isso, tá, pessoal? Síndrome coronária aguda sem elevação do segmento ST, olha, o Grace foi de tanto, então o paciente é alto risco, acima de 140, ou 109 a 140, risco intermediário. Abaixo de 109, baixo risco. Entenderam? Não, o paciente está sendo síndrome coronária aguda sem elevação do segmento ST, só que ele está congesto, ou está fazendo... tem um sopro novo no sistema mitral, está fazendo taquiarritmia, ou está hipotenso, esse doente, ou está tendo risco, dor torácica o tempo inteiro, esse é de muito alto risco. Então, qual a diferença? É a velocidade com que a gente vai fazer o cateterismo desse cara. Então, o infarto com supra, a gente já combinou que esses doentes vão direto para fibrinólise, tá? O infarto com supra, a gente vai fazer fibrinolítico na UPA mesmo e pronto, vamos tocar o barco. E vamos, na hora, faz a fibrinólise e transfere. Se o paciente não tem supra, a gente vai estratificar o risco, faz o Grace Score. Grace Score é alto, essa é mais que 140, o paciente fazer o CAT dentro de 24 horas. Então, já estamos chegando no diagnóstico. Não, mas o paciente está bem, está estável, a dor até está melhorando, tal, com as medidas iniciais, mas o mais importante o que é que eu faço com esse paciente? Vou mandar ele para o hospital, para poder fazer o cateterismo dele de 24 horas. É risco intermediário, vai mandar para o hospital, mas para fazer o CAT de 24 a 72 horas, mas tem que internar. É baixo o risco. Eu vi tudo aqui, é um Heart Score baixo, tranquilo. Então, esse doente com Heart Score baixo, eletro normal, troponina negativa seriada, afastei de secção de aorta, afastei outras causas potenciais, esse doente pode ter alta da UPA para fazer uma avaliação ambulatorial, desde que esteja amarrado isso daí, tá? Então, importante a gente ter esses critérios muito claros, mas o mais importante é o uso sistemático desses scores para melhorar a acurácia diagnóstica e para proteger a gente do ponto de vista médico-legal. Então, aqui é um caso clínico aqui só para a gente ilustrar. Tá? Um homem de 58 anos, diabético, tabagista, chegou na UPA às 14 horas, com a dor precordial intensa em aperto, iniciada a 1 hora com irradiação para o membro superior esquerdo e sudorese fria. Bom,
Te comove ou não te comove? Eu espero que sim, né? Uma dor dessa, um homem de 58 anos, diabético, tabagista, com dor torácica, já foi, tá? Então, move, vamos lá. Então, move, monitor, oxigênio, veia, eletroexames, e os tempos, vamos lá. Tempo desse paciente, como é que ficou? 14 horas chegou com a dor, 14h02 chegada do paciente na porta. 14h03 colocou na sala de emergência, monitor, oxigênio não foi indicado, porque a saturação estava 96%, foi funcionado o acesso venoso dele. Aí fez o eletro às 14h08, legal. Então tinha um supra de ST de V2 a V5, ó. Então um supra de V2 a V5 para o dia anterior. E aí, 14h15, aí recebeu a S300. Ticagrelor seria, se nós tivéssemos, pode ser nesse caso, já que a gente não vai fazer angioplastia primária, e o fato de a gente estar no SUS, a gente vai usar clopidogrel, tá? Homem de 58 anos, quanto que seria aí? Clopidogrel, 300 miligramas via oral. Enoxaparina, a gente vai ter que fazer intravenosa, 30 miligramas intravenosa, tá, nesse momento. Engraçado que a gente não faz, tá? Normalmente as pessoas não fazem na hora de fazer a fibrinólise, seja com tenecteplase, seja com alteplase, eu sei que vocês têm mais alteplase aí na UPA, né? Então, a gente faz a alteplase, que é a fibrinólise, tem indicação, a gente vai ter que fazer as contraindicações, na verdade. Se ele tem alguma lista de contraindicações para fazer a alteplase, isso tem que estar bem claro, mas o seu foco é, olha, eu fiz, avaliei a dor torácica, tinha um supra de ST, o paciente localizado aí, ó, V2 a V5, então é infarto com supra. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que fibrinolizar, até prova em contrário. O que é prova em contrário? Vamos ver se o cara tem suspeita de dissecção aguda de aorta, se ele tem alguma contraindicação para fibrinólise aguda, para fibrinólise agora, porque assim, o cara teve um AVC hemorrágico há 3 meses, não dá para você trombolizar esse doente, vai ter que mandar para lá para fazer uma angioplastia primária. Não, tem uma pressão de 200 por 110 do lado direito e está 120 por 80 do lado esquerdo. Opa, tem uma pressão assimétrica aqui, esse paciente aqui é uma suspeita de dissecção aguda de aorta, então não vai fazer fibrinólise. Fora isso, tem que trombolizar o doente, tá? Então, tem uma pressão que está muito alta, olha, 190 por 120, tá bom, então vamos controlar a nitroglicerina, vamos tratar um pouquinho, captopril oral se puder, eventualmente, e aí a gente consegue baixar um pouquinho para poder fazer a fibrinólise, tudo bem também, mas tem que fazer isso dentro de 30 minutos, a porta-agulha. Fez o fibrinolítico, pessoal, junto tem que fazer enoxaparina intravenosa. Se o paciente tiver mais de 75 anos, não. Aí você não faz o ataque de enoxaparina intravenosa. Veloclexane na veia, não é só subcutâneo. Isso é muito importante para nós, sabe por quê? Porque esses doentes, eles fazem eles estão extremamente protrombóticos. Se você faz a fibrinólise somente e não faz a enoxaparina junto, você tem que fazer intravenosa e em 15 minutos começar a subcutânea. Digamos que seja um cara de 80 quilos. Você faz 30 miligramas de enoxaparina intravenosa junto com a fibrinólise, que é o alteplase lá. Você vai fazer 15 miligramas em bolos do alteplase, se ele tiver mais de 67 quilos, 50 miligramas em meia hora, 35 miligramas em 1 hora. Então, você fez os 15 miligramas de alteplase, vai fazer já os 30 miligramas de enoxaparina intravenosa juntos. Por quê? Porque a meia-vida do alteplase é de 8 minutos só. Se você faz a fibrinólise e esquece da heparina junto, depois de 8 minutos que parou de correr o alteplase, ele retrombosa. Aí é reinfarto, pessoal. Aí fecha, aí abre a artéria, depois fecha de novo e volta com uma carga trombótica enorme. A gente põe o paciente na sala de emergência, na sala de hemodinâmica, está cheio de trombo. O prognóstico é horrível, o paciente morre mais, tem aneurisma mais frequentemente, faz arritmia, fica mais tempo hospitalizado, é um horror. Então, esse tratamento inicial com AS 300, clopidogrel 300, mais enoxaparina intravenosa, né, 30 miligramas EV, mais, se tiver disponível, a atorvastatina de 40 a 80 miligramas, já na fase inicial do tratamento, e o fibrinolítico, é isso que a gente tem que fazer. Então, esse paciente tem um heart score alto, tá aqui os dados, alto risco, infarto com supra, e a nossa estratégia é essa, é trombólise até prova em contrário e mandar para um regional. A gente chama isso de estratégia fármaco-invasiva. Por quê, pessoal? Então, é drip and drop. É assim, você pega o paciente, nós temos uma dificuldade enorme de transporte na nossa região, né? Então, mesmo que a gente tenha uma aceitação rápida e a UPA esteja na mesma
na mesma cidade, até muito próximo geograficamente, na prática, da hora que a gente pede uma ambulância até o momento que ela efetivamente consegue fazer uma transferência, a gente não pode contar que a gente vai obedecer os critérios internacionais para um transporte efetivo e seguro para fazer uma angioplastia primária. Então, tem vários gargalos, assim, então ao ponto que a gente já decidiu isso. A gente vai sempre utilizar a estratégia farmacoinvasiva, ou seja, faz a fibrinólise e manda. Mas não é para ficar cozinhando o galo, isso é importante. Não é para você fazer a fibrinólise e a gente mandar o doente lá para o regional. Vamos esperar ver se abriu, se não abriu a artéria, ver se vai melhorar a dor, repetir o eletro daqui a um tempo. Se melhorar, a gente não manda. Se não melhorar, a gente manda. Não. Faz e manda. Por quê? Porque se melhorar, 90% das vezes vai melhorar, a gente vai ter lá, só muda que a gente vai ter de 2 a 24 horas para fazer o cateterismo do paciente. Mas se não melhorar, a gente vai mandar para o CAT imediatamente lá. Se não melhorar e você mantiver o paciente na UPA, o que você vai fazer com ele? Você não tem mais para como dar o próximo passo, que é mandar para o cateterismo, tá? Então, é isso. Faz a fibrinólise e manda. Mas registre todos esses tempos, pessoal. Aqui um caso 2, tá? Uma dor torácica mais indefinida, né? Vamos lá. Uma mulher de 67 anos, hipertensa, dislipidêmica, com desconforto epigástrico e com a dispneia leve aí há 3 horas. Chega na UPA, pô, com um quadro de desconforto epigástrico de dispneia, já me convenceu, já me comoveu, né? Então, vai para o monitor. Monitor, oxigênio, veia, eletroexames. Monitor, pulso, 80. PA, 165 por 95. Pulmão, 100, tá limpo. Frequência respiratória, 20. Saturação, 97%. Destro e temperatura normais. Vamos lá. Oxigênio não iniciado. Saturação estava 97, sem dispneia, é leve, ok? Veia puncionada. O eletro mostrou uma inversão de T de V4 a V6. Bom, mulher, 67 anos, hipertensa, dislipidêmica, desconforto epigástrico, dispneia. Não estou gostando. É uma dor tipo aí 1, vai. É né, nota 1, tem 67 anos, já ganha 2 pontos, 3 pontos, assim vai. Rato score, história 1, o eletro 1, idade 2, fator de risco 2, já foi, risco intermediário. O ELS, aí você aplica o ELS, olha, deu 1,5, deu uma probabilidade baixa para TEP. Aí você aplica o ADDRS, 0, deu um risco baixo para dissecção. Então ficou como síndrome coronária aguda com uma primeira hipótese. Deu para entender uma coisa prática? Olha, o paciente está escancarado para síndrome coronária aguda, vamos atropelar. Não está escancarado para síndrome coronária aguda, está meia boca, eu estou em dúvida. Aplica os 3 scores, tá? E registre isso no prontuário. Isso mostra que vocês estão preocupados em fazer um diagnóstico diferencial. Muito importante isso. E aí você vai conduzir como uma síndrome coronária aguda. Então, AS300, clopidogrel 300, enoxaparina aqui, nesse contexto que não é infarto com supra, que não vai para fibrinólise. Então, não tem indicação de fibrinólise, né? Então, você vai usar só a enoxaparina, 1 mg por quilo, subcutâneo, 12 em 12 horas. Eu quero voltar a esse assunto aqui, ó. No Consupra, se o paciente tem menos de 75 anos de idade e não tem insuficiência renal, você vai fazer 30 miligramas de enoxa intravenosa e 15 minutos depois faz 1 miligrama subcutâneo de 12 em 12 horas. Aquele está com 80 quilos, vai ganhar 80 de 12 em 12 subcutâneo, além desses 30 que recebeu. Naqui com o Sensupra, você não faz aquele ataque intravenoso, você faz só o subcutâneo, tá? De novo, importante saber a idade do doente, se tem mais de 75 anos ou não, e se tem insuficiência renal. Em não havendo história de insuficiência renal e tiver uma idade menor que 75, a dose é essa daí. Da mesma forma, o ataque com clopidogrel. A clopidogrel, com pacientes acima de 75 anos de idade, você não faz um ataque de 300, você faz 75 só. Tá? Importantíssimo isso aí também, tá bom, pessoal? Idade e função renal na hora de falar de clopidogrel e de enoxaparina. Então, vamos. Então, AS300 nesse caso, clopidogrel 300 também, enoxa, 1 mg por quilo subcutâneo de 12 em 12 horas, a torva 80, se tiver disponível, claro. A PA com captopril não se faz sublingual, tá? Isso aqui pode cortar isso aqui. Não existe captopril sublingual, não existe captopril sublingual, não existe captopril sublingual, tá bom? Não existe nifedipina sublingual, não existe isso, pessoal. Via oral, se você acredita que o paciente tem indicação de tratamento como se fosse uma urgência hipertensiva. Por fato de ter um desconforto torácico, a gente pode considerar isso uma urgência hipertensiva, então cabe o tratamento via oral. Captopril via oral, tudo bem. Né? Se não tiver insuficiência renal, não tiver contraindicação, não tem problema. Mas aqui também caberia nitrato, tá?
Aqui a nitroglicerina seria muito bem indicado. Você faz o isodil sublingual e liga o nitroglicerina, o tridil, para poder controlar melhor a pressão. Se tiver sinal de dispneia, pode ser que ele tenha uma congestão discreta aí que está começando, também vai ajudar, o tridil ajuda a organizar isso. Então, aqui tem uma indicação clássica de usar nitroglicerina não para reduzir mortalidade, mas para reduzir morbidade e controlar a pressão. E aí você vai dosar a troponina sequencial. E a tropo veio alterada, então ficou como infarto sem supra. Para fazer diagnóstico de infarto mesmo, tem que ter uma elevação, uma curva de troponinas. Nesse caso, a suspeita clínica, o eletro é sugestivo, e você faz uma tropo alterada, a segunda tropo, ela saiu da curva de 2 vezes o valor de referência para 10 vezes o valor de referência. Isso é uma curva ascendente. Então, fechou o diagnóstico de infarto agudo do miocárdio sem elevação do segmento ST. Essa paciente também já pode estar na primeira avaliação, com a tropa alterada, com a alteração que ela tem como síndrome coronária aguda, já pode referenciar para o Hospital Regional do Litoral Norte, ela pode fazer a segunda tropa conosco lá sem problema nenhum, tá? Então, transferência. Nesse caso, é uma paciente de alto risco. Se a gente fizer o Grace Score dela, vai dar alto risco, mais de 140. Então, é uma paciente que tem indicação. E pelo fato de ter uma troponina alterada, um infarto sem supra, sempre é considerado alto risco. Então, é uma paciente que já entrou aí, pelo menos para alto risco, mesmo que ela esteja estável, sem dor, sem congestão, é uma paciente considerada alto risco. Então, ela vai para o hospital, porque vai fazer o CAT dentro de 24 horas, a não ser que ela comece a fazer congestão, dor intermitente, aí vai para o CAT imediato também. Estão me ouvindo aí, pessoal? Tudo em paz? Perfeito o áudio, doutor Germano. Está excelente. Pode continuar. Legal. Vamos lá. Então, aí, assim, aí você tem que ter a ideia que a gente sempre tenha template de evolução para doutorado, tá? Então, a ideia é que para facilitar a vida, eu sei como é a vida de uma UPA, um pronto-atendimento, é uma loucura, às vezes tem 50 mil negros, tudo bem. Dimensionar bem o número de pacientes, de colegas da equipe, mas esse colega que está na sala de emergência, sala vermelha, tem que tratar esses doentes com respeito, o registro é extremamente importante. Então, um template de evolução para dor torácica, para você não ter que ficar lembrando desses detalhes. O template tem que te ajudar esse passo a passo, tá? Os horários-chave fundamentais, ó, início dos sintomas, chegada da UPA, primeiro contato médico, a realização do eletro, o tempo. Então, mostrar, esse tempo tem que estar inferior a 10 minutos. E não é fabricar o tempo, não é na caneta. A enfermagem vai fazer o depoimento dela e, às vezes, quando não bate, fica muito feio. Então, a gente tem que fazer exatamente isso, pessoal. A importância desse indicador, tá? E aí, na avaliação inicial, se fez o MOV, monitor, acesso venoso, oxigênio, se a temperatura, se a saturação estava baixa, a característica da dor, sintomas associados, preferencialmente clicável, ou fazer um xizinho, para tentar facilitar a vida do médico, né? Do que a gente tem que ficar lembrando de tudo. E deixar menos texto livre e mais coisas clicáveis ou assinaláveis, para ficar mais fácil. Essa é a minha proposta, minha sugestão, tá? Os fatores de risco, isso aqui é só um exemplo, né? E aí, nesse caso, a gente vai fazer, assim, aí o que a gente pode fazer? O exame físico e o eletro também, pulso simétrico sim ou não, tem sopro cardíaco sim ou não, tem estertor sim ou não, o eletro, como é que era a característica do eletro, normal, alteração inespecífica, ou tem infra ou tem supra, mais importante é o supra, se tem ou não tem, que a gente vai seguir caminhos muito diferentes, os scores tem que estar lá também, quanto deu o heart score, risco baixo da mediário alto, o ELS, qual foi a probabilidade, o dedímero colheu ou não colheu, a partir do, se for alto risco para embolia pulmonar ou para dissecção, não precisa colher dedímero, vai direto para angiotomo. Mas se não for, se for risco intermediário ou baixo, e o heart score não for convincente, a suspeita não seja principal, não seja síndrome coronária aguda, o dedímero deve ser utilizado para afastar tanto TEP quanto dissecção aguda de aorta, tá, pessoal? Isso é muito importante. E aí o diagnóstico sindrômico final ficou o quê? É síndrome com supra, infarto com supra, beleza. Vai cair agora no algoritmo de infarto com supra. Infarto sem supra, síndrome coronária aguda sem supra, pode ser angina instável ou infarto sem supra. Vai para o algoritmo de sem supra. Não, para mim é dissecção de aorta, ou uma dor de baixo risco, ou o TEP. Então, é a gente categorizar isso. Eu estou colocando essas 4 síndromes principais, porque são as que mais matam, as que mais a gente encontra. Pode ser um pneumotórax hipertensivo, pode. Então, por isso que o MOVE ajuda a dar na cara, né? Só escutou, pulso, PA, pulmão, frequência, saturação, temperatura e 10. No pulmão, você já é um dado vital novo que você já
já vai conseguir direcionar. Puxa, tem um pulmão que está, eu consigo escutar, outro não. Você está com falta de ar, está desvio de traqueia. Opa, isso aqui é funcionar na hora, tá? Então, a gente vai direcionando o paciente de acordo com essa avaliação inicial. Então, no infarto com supra, é isso. AS, sim ou não, tomou, qual foi a dose? Segundo antiplaquetário é o clopidogrel, no caso não tem ticagrelor aqui no nosso serviço. Heparina. Geralmente usa enoxaparina, né? Então, a enoxa, no Consupra, se for menor que 75 anos de idade, 30 miligramas intravenosos vão para frente. Estatina, se tomou ou não tomou, e que dose tomou e o horário, tá? No Consupra tem contraindicação para fibrinólise, sim ou não? Se tem, então a gente vai ter que mandar sem fazer a fibrinólise, mas tem que justificar. Não foi feito porque o paciente tem suspeita de disecção aguda de aorta por causa disso, disso e disso. Beleza. Se não justifica, é errado. Até prova em contrário, foi um equívoco, e isso pode ser questionado. Fibrinolítico, vamos usar qual? Oxa, se comprou tenecteplase, que é bolo único, é fácil de usar, maravilha. Não usou, tem alteplase, sem problema. O default se for maior que 67 quilos, é fácil. 15 miligramas no bolos, 50 miligramas em meia hora e 35 miligramas em 1 hora. É o RTPA acelerado. E aí você tem que pegar o horário da administração, que é o momento da agulha. No momento que começou a fibrinólise, é o chamado tempo porta-agulha, que tem que ser menor que 30 minutos. Então, nesse caso, a gente tem que ter, como eu falei, uma ficha inicial do atendimento, tem que estar muito clara, bonitinha. Então, dor torácica tem que ter esse fast track, esse tratamento individualizado. E para transferência para o HRLN, pessoal, a gente criou uma fichazinha de transferência, o Antônio conhece ela muito bem, o Antônio é nosso supervisor da emergência lá conosco também, junto com o João, e a ideia é que a gente tenha os dados do paciente e esse cronograma, isso é crucial, pessoal, para a gente dar continuidade do cuidado. Então, é como eu comentei lá no primeiro slide, aqui é um sincício, é que a gente ainda não temos um prontuário eletrônico conjugado. Eu vou lutar com todas as minhas forças até o final dessa gestão de 5 anos, a gente já ter pelo menos uma ideia, um trâmite para a gente conseguir conjugar os prontuários, fazer um prontuário único na região, pelo menos na área de doutorado, que esse é um projeto que eu estou começando a fazer, para nós fazermos, para que isso fique cada vez mais fluido. Isso aqui é só um primeiro contato, a ideia é que a gente tenha muitos contatos parecidos com esse. Mas a ficha de transferência hoje, na hora que a gente pede para colocar lá, é preenchida com todos esses dados, para poder a gente agilizar a ida do paciente para o regional. Então, o paciente, a idade, o diagnóstico, consulta lá, cronograma do atendimento, início dos sintomas a tal hora, chegada na UPA a tal hora, primeiro contato médico tal hora, eletro realizado tal hora, saída da UPA a tal hora. Aí, medicações administradas, o AS, a dose e o horário, o clopidogrel, a dose e o horário, a estatina, dose e horário, a heparina, o tipo de heparina, dose e horário. Fundamental, por quê? Porque senão a gente não sabe como prescrever o cara quando chega no regional. Puxa, eu não sei se ele recebeu, que hora recebeu, então eu vou dobrar a dose, aí eu aumento o sangramento desses doentes. Ou, às vezes eu dou de menos, então o cara trombosa mais. Então, esse doente está sempre entre a trombose e o sangramento, galera. Então, é muito importante a gente não titubear aqui, não falhar nisso. E a continuação dessa transferência. Na terapia, fibrinolítico, a hora que administrou, qual foi, se teve critério de reperfusão ou não, se ele teve que ficar na UPA por algum outro motivo e você ficou lá 60 a 90 minutos pós-fibrinólise, faça um novo eletro e reavalie. Passa sem dor e o eletro me reduziu o supra de ST em mais 50%. Opa, é um critério de recanalização. Mas é para a gente, nem na UPA, nem vocês vão ter que ver isso aqui. É sair de lá direto para o regional. Não tem que ter burocracia, pessoal. Se tiver, avisa o Antônio, avisa a gente que não é para ter esse tipo de burocracia para transferência dos pacientes na nossa região. Eu já fiz visitas aí presenciais, vou fazer novas visitas presenciais em todas as UPAs do Litoral Norte de novo esse ano, para a gente poder alinhar isso com todos os coordenadores de serviço. O status na saída é fundamental também, para vocês se defenderem, não chegar um paciente lá chocado no regional e o pessoal querer dizer, foi lá na UPA, o pessoal não atentou para isso. A gente sabe que o paciente cardiopata, ele descompensa ao longo do tempo, mas toda vez que a gente vai transferir um doente de um lugar para o outro, é crucial que médicos e enfermeiros façam um apanhado geral com
nesse caso, né, dos pacientes com suspeita de síndrome coronária aguda, ele está com dor ou sem dor? Tá, a dor parcial melhorou. Ó, tá com falta de ar ou não tá com falta de ar? Tolera decúbito ou não tolera decúbito? Como é que estão os dados vitais? Que são dados vitais, pessoal? Tá no MOV, tá, monitor foi feito, tá monitorizado, O2, tem ou não tem? Veia, tá, pega, tá beleza. Eletroexames, tá feito, tá. Tá tudo compiladinho? Tá. MOV, agora os dados vitais. Quais são os dados vitais? 7. Pulso, PA, pulmão, frequência respiratória, saturação, temperatura e destro. Fez isso, olha, tolera decúbito, tá sem falta de ar, tá melhorando a dor, fez a fibrinólise, está tudo certinho, então pulso tal, PA, pulmão, frequência respiratória, saturação, temperatura destro. Médico registra na ficha, enfermeiro registra na ficha, pode ir, motorista, vamos embora. Vai transportar o doente, vai continuar monitorizado, se tiver intercorrência, tá lá saiu bem da origem e estabilizou no caminho. Então, está na ambulância UTI, vai poder manusear, mas a gente vai ter documentação de tudo, tá? A hora da saída, teve que usar droga vasoativa, tá com suporte ventilatório mecânico, tem que mostrar como estava na hora da saída da UPA. Então, para fechar, turma, eu não quero cansar vocês, quero abrir aqui para vocês ouvirem aí, falarem o que vocês acham, né? Então, a nossa missão conjunta é, primeira coisa, alto índice de suspeição. A gente não está aqui para limpar pronto-socorro, a gente está aqui para tratar bem dos doentes. Então, pense e move. Se você estiver na dúvida, comove você também, tá bom? Está na dúvida, o paciente tem que provar para você que está bem, não é o contrário. Esse paciente tem que provar que está mal para poder internar. É o contrário, tá? Qualquer situação, um paciente chamaram você no hospital, que você trabalha como hospitalista, chamaram na enfermaria um código amarelo. Você vai atender o doente. Esse cara vai ter que provar para você que está bem para não ir para a UTI. E você vai descrever. Se não vai para a UTI, é aí que você tem que escrever mesmo. Por que você não está mandando o cara para a UTI? É assim que você tem que se comportar. No pronto-socorro é a mesma coisa. Eu vou dar alta para esse doente, rapaz, eu vou ter que escrever para cacete. Desculpa o termo. Tem que escrever muito, tudo direitinho, tem que estar alinhado. Por que eu estou mandando esse cara para casa? Por quê? Porque esse cara teve a pachorra de sair de casa para vir no pronto-socorro, pessoal. Só isso já é uma coisa notável. Então, a gente tem que se cercar de todo o cuidado possível do qual é o seu critério para dizer que esse paciente está bem e está estável. Porque ele está sem dor, às vezes o cara está com desconforto, não, ele melhorou, vai embora. Não façam isso, pessoal. Não façam isso, tá? Move. Tá na dúvida? Puxa, estou em dúvida, estou confuso. Monitor, oxigênio, veia, eletroexames. Isso é uma resposta automática, sistematizada, e você pode repetir isso quantas vezes você quiser. Esqueci o que é comer medicina. Começa com MOVE, depois os dados vitais. Pulso, PA, pulmão, frequência respiratória, saturação, temperatura e destro. Isso vai te dar um algoritmo. A gente falou só do doutorado, síndrome coronária aguda brevemente, mas pode ser um algoritmo de taquiarritmia, de bradiarritmia, de edema agudo dos pulmões, AVC, hipoglicemia, alteração de nível de consciência, sepse. Tudo está embarcado no MOVE, pessoal. Então, MOVE e sinais vitais te encaixam nas urgências e emergências. O eletro, dentro de 10 minutos, é crucial, é um tempo inegociável, tem que estar interpretado, e esse é o principal indicador de qualidade da avaliação inicial. Isso vai ser cobrado de vocês. Use os scores para te ajudar, avalie bem a dor, não se prenda ao score somente, mas deixa o paciente falar. Você vai ter um desconforto do paciente, vai te dar 90% do caminho. Síndrome coronária aguda com e sem supra de ST são o principal, mas não são as únicas síndromes que você tem que perseguir. Você tem que perseguir dissecção de aorta, embolia pulmonar, pneumotórax, esofagite, mas o mais importante, pericardite, mas o mais importante aqui realmente é afastar que o paciente tenha tendo uma emergência cardiovascular grave. Síndromes coronárias agudas, embolia pulmonar, dissecção de aorta, tem que pensar. E você tem que descrever os negas, para dizer, olha, eu perguntei isso aqui, tá? Esse cara não tem dor pro dorso, ele não media a pressão nos 2 braços, né? Media a pressão, peguei os pulsos, estava simétrico. Não é você fazer um Ctrl-C, Ctrl-V. Meça. Não confie no que a enfermagem mediu. Meça você também. Dor torácica não é brincadeira, galera. Então, mede você também. Mas a enfermeira não mediu. Você tem que medir. Tá certo? Os scores de Hart-Wells e a DRS são importantes para você manusear isso. É um refinamento diagnóstico importante. Aí, se for com supra, a estratégia farmacoinvasiva. Você vai
colocar o paciente lá, AS, clopidogrel, enoxaparina, estatina, fibrinólise, tá bom? Faz a fibrinólise. Lembre das regras do jogo, lembre da idade, que muda aí em relação à enoxaparina, tá? Que não entra, e também não entra no paciente que tem o clopidogrel também, o ataque também não entra. Então, se for acima de 75 anos de idade, você tem que fazer doses um pouco mais leves, né, desses dois medicamentos. E documentação, tá? Usa a ficha de transferência para garantir a transição de cuidado segura entre a UPA e o regional, lembrando que é um sincício, então não existe essa história de paciente da UPA, paciente do regional do litoral norte, tá? Então, existe o paciente nosso, do nosso sistema de saúde, nossa equipe, eu considero a nossa equipe como uma coisa só, então a nossa ideia é o processo de cuidado do paciente começa desde a prevenção, naturalmente, mas a partir do momento que a urgência é desencadeada, entrou na UPA, continua no Regional do Litoral Norte, tem alta e continua no nosso ambulatório do Regional do Litoral Norte. Isso tem que ter essa continuidade do cuidado. Então, o objetivo aqui é um alinhamento, pessoal. Eu espero que a gente tenha sido... É claro que é muito mais provocativo do que vocês... vocês vão ter agora que ler o protocolo doutorásica de vocês. Doutor Antônio e eu estamos sempre 100% alinhados em construir esses protocolos de maneira bastante próxima, e eu abro agora para a gente poder trocar uma ideia, né, sobre alguma coisa que vocês possam aqui fazer as referências que eu utilizei, mas não foge das diretrizes que a gente costuma usar na nossa literatura. Então, deixa eu só voltar aqui, né, deixa eu parar o compartilhamento. Perfeito, doutor Germano. Cara, para mim é uma honra ter você aqui essa noite, tá? Sim, falar isso de novo é redundante, né? Eu aprendo diariamente com você sobre a vida, sobre tudo aí. A gente compartilha várias ideias aí, muito bom. É um prazer poder compartilhar essa noite aí você com o pessoal aí. Espero que tenha mais oportunidades aí de a gente ter essa honra de novo. Nós vamos abrir agora para perguntas, pessoal, mas assim, o que ficou bem claro é que o nosso protocolo de dor torácica vai ser baseado nisso. É simples, direto, né? Você viu que é bem organizado, né? É o atendimento inicial doente grave, né? Pensar, paciente comoveu, mover, fazer o eletro, fazer o protocolo gerenciado, o eletro em 10 minutos, tentar seguir as etapas corretas do tempo do protocolo, né? Usar os scores para a gente prognosticar o paciente, eu acho que é importantíssimo. Nós aqui, como o doutor Germano já falou, a nossa estratégia inicial é a estratégia farmacoinvasiva, a gente não faz angioplastia primária, mesmo sendo o padrão ouro, não é o que a gente pratica, a gente não tem tempo hábil, então a estratégia farmacoinvasiva é uma excelente estratégia nesse momento, e fazer a documentação para a gente manter a linearidade do atendimento do paciente da UPA até o hospital regional. Então, basicamente é isso, né, doutor Germano? Sim, tem aqui umas dúvidas, eu agradeço aqui as mensagens, exatamente isso, Antônio. Mas assim, tem uma dúvida aqui, Natiene Guerra, tá? Vamos lá. Oi, doutor, boa noite. Antes, só gostaria de dizer que foi muito feliz pela oportunidade de participar desse encontro, falando no T2 da UAM. Natiene, lembro de você, Natiene. Tive o doutor como coordenador em 2019, olha aqui, mundo pequeno. Eu coordenei o curso de medicina da Embi Morumbi, de 2017 a 2017, foi antes de abrir o curso. Então, eu fui contratado pela Embi Morumbi na época da implementação do curso. Então, foi um prazer para mim, viu, Natiene? Muito obrigado, lembro muito bem de você. Foi da T2, né? E como coordenador, e agora está aprendendo um pouquinho mais. Doutor, a minha dúvida, se o tempo porta-balão for menor que 90 minutos, o padrão ouro continua sendo a angioplastia primária, sem necessidade da trombólise prévia? Ou só estamos falando no contexto Caraguatatuba, onde o tempo porta-balão pode ser sempre maior que 90? Muito bem, essa pergunta é uma pergunta de $1 milhão, que foi respondida aí nas últimas diretrizes, né? Então é o seguinte, Natiene e pessoal, é assim, ó, o algoritmo do paciente que recebe inicialmente o tratamento inicial, vai lá, recebeu um infarto com supra, você diagnosticou infarto com supra, você vai tomar a decisão. Você tem que tomar a decisão se o paciente vai para fibrinólise ou vai para angioplastia primária. Se você tiver um serviço, depende de onde chegou o doente. Ó, vamos lá, o paciente chegou na sala de um hospital, pronto-socorro de um hospital que tem capacidade para fazer angioplastia primária. Quando eu falo tem capacidade, não é só ter hemodinâmica, não. Tem que ter todo um fluxo preparado para, a partir do momento que o paciente chega
na porta de emergência, aí nós temos um tempo porta-balão de até 90 minutos para o paciente fazer ultrapassar a lesão, ou seja, não é mandar para o CAT em 90 minutos, já está lá no CAT, funcionado, ultrapassando a lesão, ou seja, para que isso aconteça, pessoal, é necessário que todo o processo de atendimento inicial do paciente no hospital seja, assim, azeitadíssimo. Então, a emergência, a equipe de enfermagem, a equipe de enfermagem da hemodinâmica, o médico da hemodinâmica, tem que estar tudo muito azeitado para isso estar dentro dos 90 minutos, tá? Então, se houver essa condição já consolidada no hospital, nós temos a chance de fazer a angioplastia primária como primeira opção, e caso haja uma contraindicação, olha, não tem, a hemodinâmica está quebrada, ou você suspeita que esses 90 minutos não vão ser respeitados por uma questão XYZ, fibrinólise dentro de 30 minutos. Então, quem não tem cão, caça com gato, é mais ou menos isso, mas ambos são efetivos em indicação classe 1, ou seja, é consensual. A fibrinólise é consensual se a angioplastia não estiver disponível, tá? Se as duas estiverem disponíveis, a angioplastia primária é melhor. Tudo bem? Nesse contexto, isso vale, eu estou falando, para um serviço, digamos que fosse um paciente que infartou dentro do hospital regional. Teoricamente, se a nossa hemodinâmica estiver preparada 24/7 para receber, esse paciente tem que ir para a hemodinâmica fazer a angioplastia primária. Em não havendo essa disponibilidade, está em manutenção, só tem uma máquina. Opa, fibrinólise, mesmo estando dentro do regional. Tá? Agora, se você, no caso de uma UPA, o paciente chega na UPA, a UPA não tem angioplastia primária, então aí você está falando de uma transferência. Então, chegou esse mesmo paciente que a gente falou, com supra, tá lá, você chegou lá, infarto com supra. Eu mando para a angioplastia primária direto para o regional do litoral norte, ou faço a fibrinólise em loco? Faz a fibrinólise em loco. Por quê? Porque nós já medimos isso. E é isso que é o papel da gente ter essas informações em rede. Nós sabemos exatamente, a gente não pode titubear. O que não pode é ficar na dúvida. Olha, eu estou aqui de plantão na UPA, será que eu ligando para o doutor Germano, ou para a equipe lá, os caras não mandam fazer uma angioplastia primária direto? Ó, gente, e quando você titubeia, você perde os prazos. Então, você tem que saber exatamente onde você pisa. Então, a gente já fez esse diagnóstico do sistema, em que o paciente, quando ele tem infarto com supra, a melhor estratégia é a fármaco-invasiva, ou seja, faz a fibrinólise e manda. Por quê? Porque nós fizemos esse teste em São José dos Campos, eu também coordeno São José, fizemos no litoral norte, e a mediana de tempo que nós tínhamos, desde o aceite do NIR, que é o nosso núcleo de regulação, até a efetiva chegada do doente, sabe qual era? 5 horas. Tá? No litoral norte é um pouquinho menos agora. Mesmo assim, é muito longe. E qual é o limite de tempo para a abertura da artéria numa situação dessa? 2 horas, 120 minutos. Da chegada do doente na UPA até abrir a artéria lá no outro serviço, 120 minutos. Não vai acontecer. Não vai acontecer, tá? Então, a gente já fez esse cálculo, já fez essa análise toda, justamente para deixar mastigadinho na hora de conversar com quem está na UPA. Não titubeie. Tem indicação de fibrinólise e não tem contraindicação, vai lá e fibrinoliza. Então, eu espero que eu tenha conseguido responder a pergunta da Natiene. Tem mais pergunta aí, doutor. Vamos lá. Doutora Laís Ferreira. Doutor Germano, muito obrigado pela aula. Esclareceu muitas dúvidas que temos na porta. Obrigado principalmente pela orientação sobre a avaliação de possível alta. Possível alta em eletro e tropos normais ou decisão de internar. De fato, é sempre uma decisão delicada. Na dúvida, não dê alta. Na dúvida, interne. Não tem nada de errado nisso. Poxa, mas vai tumultuar. Anda para o regional, não tem problema. Olha, eu estou na dúvida, pode mandar para o regional, não tem problema nenhum. A gente recebe, a gente vai fazer a avaliação adicional que for necessária, e a gente vai dizer, olha, esse caso aqui era um tamponamento pericárdico, era uma pericardite, era alguma outra coisa. Então, na dúvida, se está desconfiado, não interne, não dê alta. Mas se você tem critérios, olha, score heart, score baixo, você já afastou dissecção aguda de aorta, afastou embolia pulmonar, você tem um heart score baixo com eletro normal, troponina negativa, o paciente está sem dor, não tem nada, tem um zoster lá, poxa, é zoster, pessoal. Tá? Agora, se você tem aqueles casos que tem muito fator de risco, o eletro, eu estou com dificuldade de interpretar o eletro, não tem problema,
fotografa, discute, conversa, manda para o teu coordenador, dá tempo, pessoal. Não precisa tentar resolver tudo, matar no peito, que agora... Não, você tem time, você tem gente para contar. E se você tiver na dúvida, eu sempre vou dizer isso, pessoal. Olha, na dúvida, eu vou dizer, olha, eu acho que isso aqui pode ser uma síndrome, uma angina instável de alto risco, a dor dele não ficou mais de 20 minutos, 30 minutos, mas o paciente teve uma dor em repouso, pode ser uma artéria pendurada, o eletro pode vir normal, a tropa pode vir normal, mas isso não exclui síndrome coronária aguda. Não é porque o eletro é normal e a tropa é normal que isso exclui síndrome coronária aguda. Não, existe a chamada angina instável, que é a síndrome coronária aguda sem elevação do segmento ST, que não eleva a troponina. Se você tem uma síndrome coronária aguda, ou isso é uma suspeita clínica, o que vai te dizer a respeito disso? É a queixa do doente. Se a queixa está te incomodando, te comoveu, bichão. Tem que internar o doente, entendeu? Ah, mas e se eu fizer isso e fizer internar e o CAT for negativo, ou se o pessoal zombar de mim? Não, é muito melhor que o pessoal zombe de você por um CAT branco, que eu já indiquei N CATs. A gente sabe o seguinte, a gente que é do ramo sabe que se você estiver indicando menos do que 15, 20% de CAT branco, você está deixando passar batido muito infarto. Você está muito específico e pouco sensível, tá? Então, hoje temos outras ferramentas lá no hospital, dá para pedir angiotomo de coronária, dá para fazer algumas outras coisas, outras manobrinhas aí, que na UPA é mais difícil. Então, turma, contem conosco, lembre, vocês não estão sozinhos. Vocês têm ali uma extensão do serviço que vocês trabalham. Vocês estão na UPA, mas poderiam tranquilamente estar no nosso pronto atendimento também. Então, é o mesmo princípio, galera. Então, fiquem tranquilos. Aqui, o hospital chegou para dar mais conforto e mais qualidade para a gente poder falar em uníssono, tá, pessoal? Então, o Antônio sabe, nossos contatos todos, 110% à disposição, e eu espero conhecê-los pessoalmente, fazer eventos presenciais aí na UPA, e não é um ou dois, não, vão ser vários, vocês vão cansar de me ver, porque é fundamental a gente disseminar isso em todo o litoral norte e trazer isso para perto, tá, gente? Eu quero que vocês contem conosco de verdade. A proposta é essa integralidade mesmo, né, das equipes, né, Germano? A gente integração total. Litoral, o hospital nosso é a referência, a gente tem que estar interligado com vocês. Exatamente. Então é isso, pessoal. Alguém tem mais alguma dúvida, quer conversar, quer bater um papo com o doutor Germano aí, aproveita, né? Pode abrir o microfone aí, tá tranquilo, estamos tranquilos aqui. Igor levantou a mão. Igor Maluta. Manda ver. Fala aí, Igor. Pode abrir o microfone, cara. Igor? Igor? Será Acho que ele saiu, ele saiu da aula, doutor. Ele saiu da aula. Tranquilo. Pode ser. Quer fazer alguma pergunta, Pedro? Não. Foi só para falar do Igor. Legal. Beleza, ele levantou a mão, acho que eu não vi, desculpa. Giovana Asnar, obrigado pela aula, obrigado a vocês pela presença e pela paciência aí, 9h30 da noite, 9h42, né? É muita vontade de compartilhar aí. Gente, muito obrigado mais uma vez, então, se vocês não tiverem dúvidas, mas, de novo, porta aberta, tá, pessoal? O Antônio conhece nosso estilo, nossa vontade de fazer a coisa acontecer, e pode se preparar que a gente vai se ver bastante ainda. Muito obrigado, viu, doutor Germano? Obrigado a todo mundo que compareceu aí. Obrigado a todos. Um abraço a todo mundo, a gente segue à disposição aí para qualquer dúvida, tá bom? Um abraço, boa noite a todo mundo aí. Obrigado. Tchau, pessoal. Abraço. Tchau.